Olá, queridos, a paz de Cristo Jesus a todos. Eu sou o Fernando Aquino e estou aqui para mais um Edificando à Luz da Bíblia. Hoje, lição 6 aí, guarda o seu coração. Lição abençoadíssima, é claro, aí dando continuidade a esse tema importante que é família cristã, proteção, parceria e amor. Estamos aprendendo bastante esse trimestre sobre família cristã, ok? Eu aprendendo com vocês aí, vocês um pouco conosco aqui também e todos nós aqui com Deus. Glória a Deus por isso. Vamos começar então mais uma lição aí. O nosso texto bíblico básico está lá no Salmo 55, verso 4, Salmo 73, verso 21 e 26, Salmo 84, verso 5, Salmo 112, verso 7 e 8 e Provérbios, capítulo 3, versos 1, 3 e 5. O nosso texto áureo está a princípio em Provérbios 4, 23 e diz aí: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Maravilha, glória a Deus. Nosso comentário vai dizer-nos aí: se guardamos em cofres objetos, dinheiro, joias, tesouros, na intenção de protegê-los das investidas dos furtadores e ladrões, porque muitas vezes não nos preocupamos em guardar o espaço que aponta os caminhos da nossa existência. Olha que coisa interessante. O sábio, em Provérbios 4, 23, em outras palavras, exorta-nos, acima de tudo, a guardar o nosso coração, pois dele depende toda a nossa vida. Nessa lição, veremos do que devemos guardar o nosso coração, a fim de que nossa vida em família não naufrague em mares turbulentos. Então tá aí, gente, para começar, né, claro, introdução, um tema importantíssimo: guarda o teu coração. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, esse ponto de analisar e de tomar muito cuidado quanto a sentimento, né, muitas vezes questões ligadas intrinsecamente a nós mesmos, ou até mesmo nossos sentimentos para com as demais pessoas, né, nossos comportamentos. Isso é muito importante. A Bíblia está cheia de exemplos maravilhosos como esse, como guardar o coração, como nos comportarmos da maneira correta diante de Deus, como nós muitas vezes possamos, como é que a gente pode aprender um pouco a lidar com os nossos sentimentos. A Bíblia nos ensina de capa a capa a trabalhar questões como lidar, né, com os nossos sentimentos, a dificuldade que nós temos de expressar, muitas vezes de interpretar certas situações. Então isso é guardar o nosso coração. E aqui a gente vai falar sobre isso: como guardar o coração e de que guardar o coração. Vamos começar então, gente. Primeiro tópico: guarde o coração dos sentimentos tóxicos. Para começar, o primeiro ponto aí é sentimentos tóxicos. Essa linguagem é uma linguagem mais ligada a uma questão acadêmica, um pouquinho ligada à psicanálise, um pouquinho ligada também, acredito que psicologia, psiquiatria, que não é, vou logo dizendo, a minha área. Eu não domino, não entendo, não manjo nada disso. Então, possa ser que eu me perca um pouco na aula por causa disso aí, tá? E você que pode nos orientar, é claro, via comentário, via zap, nos ajudar, tá? Já vou dizer de antemão que essa área aí, psicologia, psiquiatria, psicanálise, não é definitivamente a minha área. Vamos lá então falar um pouco sobre isso. Tipos de sentimentos tóxicos. Vejamos a seguir, é claro, alguns sentimentos tóxicos que têm encontrado abrigo no seio de muitas famílias. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, tá? Muitos sentimentos que entram aí em algumas famílias e acabam destruindo, né? Acabam minando as forças, acabam minando a alegria de muitas famílias. O primeiro desses sentimentos é o ressentimento. Então, gente, está aí. Ressentimento, dando a ideia de estar sentindo sempre aquela coisa, ressentir sentimento. Então, o que seria o ressentimento a princípio, gente? É aquela pessoa que muitas vezes, ou aquele sentimento muitas vezes nos leva a não lidar bem com certas situações, a ficar sempre pensando naquilo, remoendo certas questões. Então tem gente que tem muita dificuldade em lidar com isso. Tem pessoas que facilmente fica ressentida. Uma coisa que aconteceu com ela, ou a forma como interpretou alguma coisa que lhe fora dito ou feito a ela, acaba fazendo com que essa pessoa não consiga, a princípio, esquecer isso. Então, volta e meia, essa pessoa está sempre relembrando disso, ela guarda isso no coração. Muitas vezes quem fez já se esqueceu, geralmente é assim mesmo, ou muitas vezes o tempo já meio que se encarregou de corrigir esse problema, mas ainda assim a pessoa está sempre lembrando disso, volta e meia, e está sempre ressentida com isso. Então, ressentimento, gente, é um problema, tá? Então, uma coisa que foi dita por alguém dentro de casa, que a pessoa não consegue mais esquecer o que foi dito, não consegue lidar com aquela situação, ou uma coisa que a pessoa esperava que alguém dentro de casa fizesse para ela e não foi feito como ela queria, no momento que ela queria, da forma que ela queria, ela acaba guardando isso e ficando ressentida com isso. Então, a gente precisa entender que o ressentimento é um sentimento tóxico. É uma coisa que pode nos levar à destruição, nos pode levar à ruína da nossa casa. Então a gente tem que tentar, diante de Deus, trabalhar com questões como essa. Pedir sempre a Deus que nos livre
desse ressentimento, tá sempre aí remoendo, relembrando e não consegue, por causa disso, acaba tornando-se escravo do passado, escravo de coisas que aconteceram e que essa pessoa não consegue mais esquecer nem apagar de sua memória, de sua existência. Então, ressentimento é sim um sentimento para lá de tóxico. Outro sentimento aí é a mágoa, né? Pessoas que estão magoadas com outra mesmo, é meio que parecido com ressentimento, você também ressentida, porque ressentida é o que? A pessoa ainda pensa, ainda lembra daquilo, aquilo ainda dói na pessoa. A ideia de ressentimento é essa, você também. E a mágoa não, a mágoa é um negócio que muitas vezes assim, a pessoa guardou aquilo no coração e não consegue mais jogar para fora, não consegue mais esquecer, não consegue mais expurgar esse sentimento ruim. Tá? A pessoa está magoada com outra, chateada com a pessoa, e sempre que vê, sempre que lembra, sempre que se aproxima, ou sempre que é uma tentativa de reatar, de esquecer, de conversar, de melhorar, a pessoa ou ambas não conseguem lidar com isso, não conseguem jogar isso fora, não conseguem esquecer isso. E é claro que a mágoa sempre é alguém que acaba sendo um sentimento que dificulta a chegada do perdão, né? A aplicação ali, o perdão num sentido mais prático. Então a mágoa meio que dificulta de ambas as partes, uma ou ambas as partes, que se haja sim o perdão. Então a gente tem aí, como já disse, o ressentimento e por fim, e após isso a gente tem a mágoa também, que é outro sentimento tóxico que leva famílias à destruição, leva pessoas à destruição. Muitas pessoas magoadas com outras não conseguem perdoar, não conseguem conversar mais, não conseguem dialogar, não conseguem nem estar presente, próximas mais uma da outra. E com isso o problema é que muitas histórias, o passado lindo, maravilhoso que viveram juntas, os momentos bons são todos jogados fora, todos são deletados da vida de uma ou de ambas as pessoas por causa da mágoa. Então, para a gente ver como a mágoa destrói, como a mágoa machuca, como a mágoa fere o sentimento, o coração e mina as forças da família. Terrível, complicado isso. Outro ponto aqui, a revolta. Outra coisa que também precisa ser controlada, analisada, é a revolta, né? A pessoa revoltar-se contra a sua família, revoltar-se contra Deus, revoltar-se contra si mesmo, revoltar-se contra o que ela diz ser o sistema. Então, as pessoas revoltadas, geralmente aquela pessoa que tem uma mágoa, e essa mágoa muito trabalhada, essa mágoa muito alimentada, essa mágoa muito nutrida, acaba gerando a revolta. Então, a pessoa se revolta contra todos que estão ao seu redor, revolta-se contra si mesmo, como eu já disse aqui, e acaba se tornando uma pessoa difícil de se aproximar, uma pessoa não tão sociável, uma pessoa que acaba com isso, ela ressentida, acaba se magoando, essa mágoa cresce, gera uma revolta enorme, e essa pessoa não quer mais se aproximar de ninguém, não quer mais conviver com as demais pessoas, acaba virando isso uma grande depressão, a pessoa acaba mergulhando numa tristeza profunda, tá? Então a gente precisa entender isso aqui, ok? De maneira clara, e aplicar diante de Deus ali, buscar diante de Deus, melhor dizendo, formas de lidar com essa situação tão difícil, tão complicada. Tá? Então a melhor maneira aqui, é claro, é buscar sim a presença gloriosa de Deus para vencer, para lutar contra esses sentimentos tóxicos e terríveis que são aí o ressentimento, a mágoa e por fim nós temos a revolta. Outro ponto, quem pode ferir mais duramente o nosso coração? Então, o que nos pode nos levar ao sofrimento? Pela proximidade e intensidade dos afetos, as pessoas que maior poder têm de nos atingir de forma contundente, ou seja, e as quais podemos ferir também do mesmo modo, pessoas que muitas vezes podem nos ferir, a gente também pode acabar ferindo, seria o que? Talvez, guarde isso, eu botei em negrito talvez, porque nem sempre, sejam nossos filhos e cônjuges. Aqueles com quem dividimos os dias, as noites, a mesa, a casa, as alegrias, a tristeza. O ponto aqui é entender, gente, está muito claro, isso aqui está mais que explicado, é que muitas vezes a gente pode acabar sendo magoado, ferido, né, se decepcionando com as pessoas que a gente jamais acharia ou pensaria que fariam isso conosco, ou que essas situações jamais ocorreriam entre nós e essas pessoas. Que pessoas são essas? A nossa família, as pessoas que estão próximas a nós. Então a gente precisa, muitas vezes, parar para entender que essas coisas podem vir a acontecer. A gente pode ter uma grande tristeza, uma grande decepção no seio, no ambiente familiar. Então, por essa proximidade, como diz aqui, né, por essa proximidade, por a gente estar sempre muito próximo, e por essa intensidade de afeto, né, essa troca muito grande de sentimentos que nós temos para com nossos familiares, muitas vezes a gente pode acabar sendo, infelizmente, aí, atingido por algum problema, alguma coisa pode vir a acontecer para tentar separar-nos dos nossos parentes, nossos familiares. Então, a gente precisa, em primeiro lugar, estar atento a isso. Então, infelizmente, gente, pode acontecer de você estar sofrendo hoje, sim, ou vir a sofrer de algum problema relacionado à sua casa, à sua família, ok? Então, seus filhos podem lhe decepcionar,
cônjuge pode te decepcionar, infelizmente. E é claro, também é bom entendermos que nós é quem podemos ser os agentes aí da decepção. Nós é quem podemos estar decepcionando pessoas também da nossa família. Por que não? Isso acontece e a gente precisa, é claro, amadurecer em Deus, amadurecer diante de Deus, buscar em Deus ferramentas tais para que te possa viver, conviver e todos os dias tentar diante do Senhor, lutar contra isso a fim de vencer, ok? Então as pessoas que estão ao nosso redor são as pessoas que podem nos ferir e duramente, tá? Porque quando a gente é magoado, ferido, entristecido por alguém que é de fora, alguém que não é da família, alguém que não pertence aí ao nosso convívio, ao nosso âmbito, não está próximo a nós, não tem um grau de parentesco nenhum conosco, a gente até às vezes consegue relevar, tentar lidar mais fácil com isso. Agora, gente, dura coisa é passar dificuldade com a família. A gente pode pegar exemplos da Bíblia aqui para ganhar tempo, mas eu não vou me aprofundar muito, como eu já disse, para ganhar tempo. Mas a gente tem o exemplo de José. José foi praticamente vendido, ferido pelos seus irmãos. Foram os seus irmãos que lançaram na cova. Foram os seus irmãos que tiraram de lá para vendê-lo. Foram os seus irmãos que o enviaram ao Egito. Sim, Deus agiu, Deus operou, coisas grandes fez na vida de José. Aquilo foi de Deus, né? Uma ferramenta para aperfeiçoar, melhorar José e por fim até mesmo cuidar dos irmãos. Sim, foi, mas isso não isenta ali os irmãos de terem feito José sofrer. Então José sofreu ali em casa, com a família. Então é duro a gente passar por situações como essa. Então você precisa, eu preciso, nós precisamos estar todos os dias e a cada dia preparados para lidar com essa situação, sabendo que nós podemos ou poderemos sim sofrer algum tipo de decepção, algum tipo de adversidade, algum tipo de problema ligado aí, é claro, à nossa família. Então a gente vai ver aqui nessa lição como lidar com isso a princípio. Como se livrar dos sentimentos tóxicos que se abrem no coração? Como se livrar de sentimentos como ressentimento, vimos aqui um pouco, como se livrar da mágoa, como se livrar aí dessas questões ligadas à revolta, como deixar essa revolta, como perder, como arrancar do coração essa revolta toda. Vamos lá, tem um jeito sim. Em primeiro lugar, pela fé. Primeiro ponto é esse, que nos traz à memória o perdão oferecido por Cristo. Somos capazes de oferecer e receber perdão. Portanto, guarde o seu coração, proteja-o, limpe-o, liberte-se das amarras do ressentimento, da mágoa e da revolta. Então, como é que a gente vai lidar com esses três pontos? Como lidar com o ressentimento? Como lidar com a mágoa? Como lidar com a revolta? Em primeiro lugar, a gente precisa pôr em prática a fé em Cristo Jesus. Porque através da fé, nós faremos valer, entenderemos tudo aquilo que Cristo nos diz. Nos foi ensinado, tudo aquilo que nos é passado através da palavra de Deus, gente. E o ponto importante é esse. Deus nos prova o seu amor tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ou seja, mesmo não sendo merecedores, Deus nos provou o seu amor e nos prova ainda hoje o seu amor, tendo Cristo, seu Filho amado, vindo a essa terra morrer por nós, os pecadores. Então o ponto é esse, gente, a gente precisa, através da fé, a melhor maneira de vencer isso é buscar em Deus força, fé, tá? Entender que todos nós somos falhos, todos nós, os seres humanos, somos falhos, errões, e não que muitas vezes querer achar que as pessoas só erram comigo, quando na verdade eu posso estar errando com alguém. Não muitas vezes imputar às pessoas algum tipo de erro, falha, quando na verdade há casos em que o errado, há casos que quem está gerando todos os problemas sou eu mesmo. Então, reconhecer meus erros, você reconhecer os seus, nós reconhecermos nossos erros, nossas falhas e buscarmos em Deus pela fé direção para vencermos isso. Esse é o ponto maravilhoso, é claro. Como é que a gente vai se libertar das amarras do ressentimento, da mágoa, da revolta? Perdoando, amando, nos doando, entendendo que essas coisas acontecem, vendo as pessoas que assim nos fazem como almas, como pessoas que precisam de Deus, carecem de salvação, precisam chegar ao céu. Então, amando as pessoas, nós venceremos o ressentimento, a mágoa e a revolta. A melhor maneira é fé e amor, ok? Fé em Deus e o amor de Deus no nosso coração para com o nosso próximo. Ou seja, como Deus nos amou, devemos também amar os nossos irmãos, ok? E também, é claro, aqueles que nós não consideramos irmãos, aqueles que nos perseguem, tá? Porque muitas vezes é um ponto de vista, parte do ponto de vista nosso. Mas a melhor maneira de se livrar disso pela fé, imitando Cristo. Quando nós imitamos a Cristo, nós vencemos o ressentimento, a mágoa e, por fim, a revolta. O segundo tópico, guarda o seu coração do egocentrismo. Vamos falar um pouquinho do sentimento que está aqui, incrustado em nós, que muitas vezes não depende das demais pessoas para que aconteça. Algo que nasce em nós, brota em nós, e nós muitas vezes nos portamos mal,
ou com as demais pessoas. A nossa visão é distorcida quanto a nós mesmos e aos demais. Primeiro ponto, narcisismo, egoísmo e ingratidão. 3 coisinhas aí que precisam ser trabalhadas. Tais manifestações humanas são faces distintas de um mesmo prisma. Vejamos, então, a ideia de narcisismo, egoísmo e ingratidão acaba sendo meio que são questões similares. A gente precisa analisar tudo isso aí, entendendo que tudo isso parte do mesmo prisma. Vamos começar então. Narcisismo. O termo narcisista é empregado de modo diverso, geralmente associado à ideia de distorção da autoimagem ou de autoadmiração. O que é o narcisismo? A gente sabe que é princípio que esse nome narcisismo, né, vem de narque, do grego, dando a ideia ali, né? A palavra de narcótico e tal, entorpecer, dando a ideia de fazer uma alusão a Narciso, né? A lenda, o mito de Narciso. Narciso, filho aí dos deuses do rio, segundo a mitologia grega, foram consultar ali uma profetisa, um oráculo, a fim de que esse oráculo dissesse a eles como seria esse filho. E segundo essa mitologia, lá segundo essa visão da mitologia grega, Narciso, segundo o oráculo, seria um jovem belo, viveria muito, 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 contanto que não olhasse para si mesmo, não visse, não contemplasse sua imagem. E ele então foi desejado pelas ninfas, e uma dessas ninfas, Eco, o amou, o desejou, mas não foi ali, por assim dizer, amada por ele, não correspondeu ao amor dessa ninfa. Então ela buscou ali, e outras ninfas buscaram uma forma de tentar punir Narciso por causa disso. E a forma encontrada foi que ele fosse amaldiçoado, e a maldição diria que se um dia ele olhasse para si mesmo, contemplasse a sua imagem, ele ali morreria, tá? Sucumbiria. E a mitologia diz que um dado dia ele estava ali amaldiçoado, e Eco ali, um dos rios de Eco, né, da ninfa, ele olhou e contemplou sua imagem. Então ele ali fixou ali o seu olhar sobre a sua imagem e se apaixonou por si mesmo. Enquanto ele esteve ali olhando, ele ficou tão apaixonado por si que ele não conseguia tirar os olhos da imagem de si mesmo. E ele ficou olhando e morreu apaixonado por si mesmo. É a mitologia. A gente não está aqui, eu falo de mitologia, né? O ponto é mais a questão. Então, daí dessa ideia de narcisismo, alguém que se ama além dos limites, alguém que se acha, alguém que como diria, né? Glória a mim, louvado seja eu, aquela pessoa que se ama por completo, narcisista. E o ponto é que muitos são assim, né? Pessoas que para ele não importa mais ninguém, não há ninguém, ele mesmo, o que ele faz é perfeito, só ele canta, só ele prega, só ele faz, é aquela pessoa que se ama, mas assim, de maneira soberbada, né? Além do limite, né? A pessoa tem uma distorção da sua visão quanto a si mesmo, né? Essa autoadmiração, ela é excessiva, né? Então, o primeiro ponto é o narcisista, aquela pessoa que só ele se ama, tá? É o melhor, tudo que ele faz é o bom, tudo que ela faz é o melhor. Então, a gente precisa entender, claro, e como lidar com isso. Vou falar primeiro aqui o narcisismo, vamos passar para a segunda, né? Demais, nós temos aqui o egoísmo, que é bem parecido. Pode-se afirmar que se trata de uma patologia advinda da imaturidade emocional. O egoísta quer receber mais do que é capaz de dar. Mesmo que consiga praticar ações positivas em relação ao outro, essas ações quase sempre têm por objetivo atingir um benefício pessoal. O que é o egoísta? O egoísta é aquele que só pensa em si só, no sentido de que só quer o bem para si. E até mesmo que esse bem para si acabe acarretando em mal para os demais, mal para outras pessoas. Então, aquela pessoa imatura, uma pessoa que ainda não aprendeu a lidar com a vida, não conhece bem a vida, e ele acha que muitas vezes ele quer mais do que ele é capaz, ou seja, ele quer receber mais do que é capaz de dar. Ele quer sempre mais, não importa o quanto as pessoas vão ter, se vão ter, tá? Se vão alcançar, eu alcançando, eu tendo, para mim, tendo para mim não precisa ter para mais ninguém, não importa se as pessoas vão ter ou não. É uma visão egoísta, a visão essa que precisa ser cuidada, trabalhada, esse é o ponto. E muitas vezes a pessoa egoísta é aquela pessoa que às vezes a gente confunde, porque o egoísta, ele parece estar dando algo a alguém, parece estar fazendo algo por alguém, mas até quando ele está fazendo algo por alguém, ele está visando o benefício próprio. Ele está fingindo ajudar alguém, a fim de que essa pequena ajuda dada a alguém acarrete numa grande vantagem para ele. Então, o egoísta é alguém que tudo que ele faz culmina no seu próprio benefício, culmina no fato de ele se dar bem na frente. Coisa essa que a Bíblia não nos ensina a pensar nem a fazer, né? A Bíblia diz que nós devemos considerar o próximo superior a nós mesmos. Então,
esse sentimento de egoísmo não é um sentimento que a gente precisa viver. A gente tem que guardar o nosso coração disso. Então, guardar o coração, em primeiro lugar, do narcisismo. Achar que só nós cantamos, só nós pregamos, que a melhor aula é a minha. Meu Deus, só tem eu aqui. Pelo amor de Deus. Então, o ponto é pensar nisso aí, gente. A gente nós não somos os melhores, não somos os maiores, não somos os caras, não somos, as mulheres não são as tais, as minas que fazem. Nós vamos entender uma coisa, tá? Precisamos uns dos outros e convivemos bem uns com os outros. E o egoísmo também, não dá para ser egoísta, não dá para querer só vantagem, não dá para ser o que Jacó era lá no passado. Jacó, ele muitas vezes dá-se a entender o seguinte: Jacó, o irmão chegou com fome, a Jacó está dando comida, um guisado. Que camarada abençoado, está dando um guisado. Não, ele queria comprar a primogenitura. Ele estava se fazendo valer de um artifício para poder, segundo ele, matar a fome do irmão, mas um desejo maior por trás disso era a primogenitura, era passar a perna no irmão. Então, pessoas que muitas vezes agem assim. Tem pessoas que dizem estar ajudando, dizem estar fazendo, quando na verdade estão querendo só para ele, visando só o lado dele. Por exemplo, aquele crente que doa para alguém uma geladeira sem motor, ele não quer doar, ele quer tirar a carcaça de geladeira velha, de ferro velho, da casa dele sem pagar um carroceiro para levar o ferro velho, um frete. Ele doa sapato furado, ele doa meias furadas, ele doa terno, roupa furada. Por quê? Ele quer se livrar de roupa velha. Ele doa entulho. Tem gente que estou doando entulho, não. Você não quer pagar um carroceiro, você não quer pagar uma caçamba, você não quer... Se você estivesse doando entulho, você pagava o carroceiro e alguém precisando, você levava lá na casa da pessoa, batia o entulho lá e ainda ajudava a colocar. Aí está doando. Agora, você só quer que alguém limpe o seu quintal, você não quer. Então é egoísmo, é a pessoa que só pensa nela. Até quando ela diz estar fazendo algo, na verdade o que essa pessoa quer, o que tal pessoa quer é se dar bem, buscando somente o benefício pessoal. Outro ponto, ingratidão. Pessoas autocentradas ou que acreditam que Deus e o mundo lhes devem tudo, têm sérias dificuldades em reconhecer os favores recebidos. E por esse motivo não desenvolve a virtude de reconhecer a importância do outro em sua vida. Outro ponto importante também, gente, que a gente precisa entender e manter o nosso coração longe, mas muito longe mesmo, é da ingratidão. Aquela pessoa ingrata, aquela pessoa que está centrada nela mesma, é autocentrada, aquela pessoa que, eu não preciso agradecer ninguém, não preciso, por quê? Obrigado, por quê? É obrigação, tem que fazer. É o ingrato, aquela pessoa que acha que as pessoas precisam fazer as coisas para ela, e essa pessoa não tem coragem, não tem força suficiente, não é humilde o suficiente para ir lá e dizer muito obrigado pelo que você fez, eu sou grato a Deus por sua vida, eu sou grato a Deus pela sua atitude, eu sou grato a Deus pelo que você tem feito por mim, pela minha casa. Ingrato. E se tem uma coisa que a Bíblia nos mostra claramente e que está cheio, é de pessoas ingratas, pessoas que receberam de Deus, tiveram suas vidas mudadas, transformadas, e algumas não reconheceram. Um exemplo de ingratidão, que a gente pode achar que não, mas Lucas capítulo 17, ali o famoso texto que fala dos 10 leprosos. Os demais demonstraram ingratidão, eles não voltaram para agradecer a Cristo Jesus, eles continuaram, amém, obedecendo a Cristo, amém. Cristo mandou que fosse um sacerdote para cumprir o que está lá em Levíticos 13, 14. Amém. Principalmente o 14, que foram curados. Mas mesmo assim, não lhe custava nada, não lhes custaria nada voltar para agradecer a Cristo. E Cristo disse, olhou para o samaritano, o único que voltou, que foi grato a Cristo, e disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão só este estrangeiro? Então, notemos isso, né? Um exemplo aqui, há vários. Mas então o ingrato é aquela pessoa que ela acha que as pessoas são obrigadas a fazer algo para ela. Pessoas que acham que sentem-se patrões. Tem que fazer porque tem que fazer mesmo. A pessoa é obrigado. Então não conseguem muitas vezes agradecer. Acham que todas as pessoas que estão ao seu redor são funcionárias dela. Tem que fazer isso. Mas até um funcionário recebe para tal. Então, na verdade, o ingrato ele não está nem aí para as pessoas, e o que ele quer mesmo é simplesmente usufruir das pessoas, os bens das pessoas, mas não é grato o suficiente, não reconhece, tá? Então é importante entender isso aqui, ok? Ele tem essa dificuldade de reconhecer os favores recebidos e por esse motivo não desenvolve a virtude de reconhecer a importância do outro em sua vida. Uma vez que essa pessoa não reconhece que recebeu um favor, não reconhece que a graça foi manifesta em sua vida, então por que agradecer? Como é que ele vai agradecer? Como é que ele reconhece que as demais pessoas são importantes se ele acha que tudo que as pessoas fazem deveriam fazer, têm que fazer, precisam fazer porque devem isso a ele? Então,
Fujamos, gente, da ingratidão também, tá? Fujamos da ingratidão, não sejamos ingratos. Um grande erro, um grande pecado, um grande mal tóxico é a ingratidão. Continuando, 2.2. Como livrar-se do egocentrismo que domina o coração? Como que se livra disso agora? Como é que a gente foge dessa questão desse egocentrismo, narcisismo, essa questão da ingratidão? Como fugir disso aí? Tá? Vamos lá. A vida do nosso mestre e Senhor é um exemplo de como devemos lutar contra o nosso eu, de como podemos vencer o egocentrismo em prol dos outros. Então Cristo falou, né? Para que a gente amasse uns aos outros, assim como Deus amou, também nós nos amássemos. Então, amar o próximo é fugir do egocentrismo. Jesus pregou e ensinou que é possível viver um relacionamento de unidade baseado no amor e na autodoação. Então, a melhor maneira de vencer o egocentrismo é amando e se doando, como a gente disse aqui. Uma vez que a gente se doa, uma vez que a gente se dá para as pessoas no sentido de ajudar, de auxiliar, de fazer a obra de Deus, fazer cumprir, a gente faz as coisas por amor, não visando somente o nosso lado, a nossa vida, nosso sentimento, mas também ajudando as pessoas a carregarem os seus fardos. A gente vence sim todo e qualquer resquício de egocentrismo, a fim de que isso não domine o nosso coração. Então a gente guarda o nosso coração desses males aí. Terceiro tópico: guarde o seu coração do pecado obstinado. Vamos lá. Como livrar-se do pecado obstinado, gente? Isso aqui é terrível. Aquele pecado em que às vezes faz com que a pessoa se afunde no lamaçal a cada dia e ainda mais. O adultério cometido por Davi com Batseba trouxe graves consequências para a sua vida pessoal, para a sua família e para o seu reino. Então a gente tem aqui um exemplo muito claro, né? Baseado na lição, não vou me estender muito, já está muito claro aqui. O exemplo de Davi. Todos nós conhecemos esse texto, é muito conhecido por nós. Davi, em dado momento, estava em casa, no momento de guerra, ficou ali no palácio, e de lá ele avistou Batseba a banhar-se, né, tomando banho ali. Então ele perguntou de quem ela era esposa, foi dito então que ela era casada, e de quem era esposa, e uma pessoa ligada a Davi, né, Urias, o 37º lá, soldado de Davi, uma pessoa muito intimamente ligada a Davi, e que cuidava da segurança pessoal de Davi, e ainda assim ele mandou que trouxesse essa mulher até ele, né, mandou trazê-la até ele, e ali aconteceu o que nós conhecemos, né? O famoso caso de adultério, na qual Davi, após fazer aquilo, ainda tentou de diversas formas tirar a vida de Urias. Mandou chamar o homem, tentou embebedar esse homem, mandou que esse homem voltasse para casa. Ele fez uma série de coisas a fim de que com isso, né, ele pudesse meio que abafar o caso e apagar. Mas ainda assim não lhe foi possível fazer, a ponto de que Deus levantou o profeta Natan. Davi realmente reconheceu o seu erro, viu o que ele fez. Por isso nós temos o Salmo 51, que é a prova cabal do reconhecimento do erro de Davi, da busca de Davi pelo perdão, né? Com isso culminou na morte de Urias e de questões mais, mas o ponto é que este pecado obstinado, esse pecado que Davi cometeu, acabou gerando uma série de infortúnios para a sua vida, e com isso sua família foi prejudicada, o reino, as pessoas que estavam debaixo ali de seu reino, de sua autoridade, acabaram também sofrendo. Então a gente vai ver aqui isso na família de Davi. Vamos lá. O fruto daquela união extraconjugal nasceu e logo morreu. Então, Batseba, aquela mulher de Urias, que conseguinte acabou cometendo esse adultério, ambos. É bom lembrar que ambos, tá? Adultério de Davi com Batseba e de Batseba com Davi, tá, gente? Então o erro ali foi de ambos. É claro que Davi, um rei, a gente parar para analisar, Davi tinha várias mulheres, ele tinha todo um processo ali. Então Davi, ele, um conhecedor da palavra no sentido claro, a gente pode citar, um grande salmista. Davi, não dá para, nesse caso não dá para chamar Davi de garanhão não, tá, gente? Em caso nenhum, tá? Porque o costume, não sei porquê, tem muitas pessoas, sempre que acontece um adultério envolvendo um Davi e uma Batseba, o Davi sai o salmista, o bonitão, o garanhão, o rei de Israel, o camarada top, o homem que baila, o homem da glória, o homem da arca, e a mulher, a Batseba, sai como prostituta, outros nomes que eu não preciso nem falar aqui. E a mulher nunca consegue voltar para o círculo de oração, não consegue voltar para o grupo de mulheres, não consegue se recompor, a mulher tem que mudar de igreja. E o bonitão do Davi continua pastor, continua presidente, continua com salariado, continua com carro, continua com a família, porque a família dele perdoa, a esposa dele perdoa, e eu não tenho nada com isso. Se o pastor traiu a mulher perdoou, quem dorme junto são eles, eu não tenho nada com isso. Mas esse bonitão deveria, no mínimo, já que ele é pastor e traiu a sua esposa com Batseba, esse pastor deveria ou perder esse cargo dele de pastor, ou ficar no mínimo uns 4 a 5, 6 anos sem ser pastor. Porque para mim, um cara que trai a mulher, mesmo que a mulher perdoe, não pode ser mais pastor, não pode ser mais líder, não dá para dirigir igreja. É claro que alguns pastores vão assistir esse vídeo, vão querer me esganar, porque eles têm salário, não vão querer perder o dinheirinho no final do mês, vão querer estar bonitinho na foto,
não vão abrir mão do dinheirão que eles recebem, alguns deles, é claro, nem todos, o status que tem de pastor, de mandar na igreja, comandar, mas um cidadão que trai a mulher, um Davi que trai a sua esposa com Batseba, esse Davi precisa, no mínimo, perder a coroa, tem que sair da cabeça desse Davi e botar a coroa em outro camarada que não trai a mulher, que é, no mínimo, fiel à sua esposa, tá? Então, nesse caso, o cara tem que deixar de pastorear aquela igreja, não precisa perder o cargo de pastor, porque não se perde, mas ele não pode ser mais o pastor daquela igreja, não. Mas a minha esposa perdoou. Problema dos dois lá no quarto e na cama dele, lá para lá. Se a mulher dele perdoou ele, que ele e a mulher dele se virem para lá em casa, porque a questão deles. Mas com a igreja, esse camarada tem ainda. Mas isso aqui é só um conto de fadas que eu estou falando. Dificilmente isso acontece. O cara continua pastor, continua líder, continua pastoreando, continua tomando conta da igreja, e eu vou falar aqui e estou falando pro vento, porque não vai mudar nada na vida de muita gente. Mas o ponto é, vamos lá, fechando aqui, entender o quê? Que nesse ponto aqui, ambos erraram, tanto Davi quanto Batseba. Fechando aqui, vamos lá. Então o ponto é, o que se trouxe aqui, gente? Seu filho, então, disso aí, a Batseba engravidou. O menino, à beira da morte, morre, não morre, querendo, Davi chorou, orou, o menino morreu. Então, consequência, a morte desse menino. O fim, Natan havia dito, né, da parte de Deus, que a espada não se apartaria da casa de Davi. Então continuou. Os filhos de Davi se mataram a outro. Amon acabou forçando, né, violentando, estuprando a irmã. Com isso ele foi morto por Absalão. Absalão depois, com o passar do tempo, se levantou, se revoltou contra o pai, a confusão danada. Aí foi morto por Joabe, que também era parente. Ou seja, a vida de Davi desandou. Então aqui é para nós entendermos o que o pecado obstinado acaba trazendo e levando ali para a vida das pessoas. Algo ruim, algo complicado. Então a gente precisa lidar com essa situação. De que sentido, gente? Primeiro, orando, pedindo a Deus direção para fugir dessas situações, e quando elas acontecerem, elas precisam ser tratadas de forma enérgica, de maneira clara, direta, né? Eu sei que há casos que não dá, com o caso que eu citei aqui, quando o camarada é o cabeça, é o chefe, ele diz: ninguém me tira daqui, quem manda aqui sou eu, sou o presidente disso aqui, ninguém me tira, acabou. Tá? Mas glória a Deus, gente. Pensa, trono, e a cor desse trono é branco. Lá nós vamos saber quem é, quem não é. Diante do trono branco, não vai dar para dizer que eu sou o chefe, eu mando aqui, tá para nascer quem me tira daqui, Deus me colocou aqui, ninguém me tira. No trono branco, muitos adúlteros vão estar diante do trono branco. Lá o negócio vai ser outro, ok? Então, fechando aqui, concluindo. Liberte-se das emoções que intoxicam a alma. Liberte-se da ditadura do ego. Livre-se dos pecados obstinados e traga saúde à vida da sua família. Guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Glória a Deus, está aí mais uma aula, tá? Que Deus abençoe. Prazer, gente, estar com vocês aqui novamente. Houve um pequeno atraso aí devido à falta de material, mas nós estamos aí nos recompondo devagarzinho, a gente vai chegar lá. Que Deus abençoe a todos vocês, um grande prazer, fiquem com Deus, desejando contactar-nos, como eu sempre vou dizer aqui em todas as aulas que eu ministrar, tá aí o meu contato, ok? Querendo termos conosco, com vocês aí, é só nos chamar que vai ser um prazer, tá? Fique com Deus, é um grande prazer, a paz do Senhor Jesus, amém, queridos.